A minha esperança é que, de fato, a afirmação, a Bíblia, nossa única regra de fé, não seja apenas uma palavra, seja uma realidade na vida. Pois nós cremos que, com base nas Escrituras, Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. E nós devemos nos maravilhar com o primeiro livro da Bíblia, pois ele é fundamental para as doutrinas básicas da nossa fé. É bom lembrarmos, Gênesis significa origens, inícios. O livro de Gênesis é citado mais de 200 vezes nas Escrituras, me refiro a Velho e Novo Testamento, e 100 vezes, nos dizem aqueles que estudam estatística de textos bíblicos, de forma absolutamente direta. Eu quero ler 2 textos importantes de Gênesis para tratar do assunto, a doutrina do homem, que naturalmente tem a ver com a mulher, porque é a doutrina a respeito do início da humanidade. O primeiro texto é Gênesis capítulo 1, versos 26 a 31 e Gênesis 2, versos 15 a 23. Os irmãos notarão que parte destes 2 textos já foi citado, e esta tem sido uma experiência comum em nossa igreja, porque, tendo eu avisado, como sempre aviso, aqueles que trabalham na ordem de culto para nos ajudar, para que haja coerência no culto, nos temas do culto, muitas vezes textos que vou usar são repetidos. E eu não me importo com isso pelo seguinte, porque nós precisamos, de fato, estabelecer bem estes textos fundamentais. Então é maravilhoso que já temos ouvido, e agora eu vou repetir na leitura. Observem o texto, Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Capítulo 2, a partir do verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar
com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Que Deus abençoe a sua palavra. É possível que há muito tempo os irmãos não ouviam ou liam este texto. Lamentavelmente, é verdade, o livro de Gênesis, aliás, todo o Velho Testamento tem sido abandonado por muitos crentes. E é lamentável isto, porque a mensagem da Bíblia em Cristo tem fundamento, desde Gênesis. E eu quero deixar então uma inspiração para os irmãos, se não têm feito isso, que leiam o Velho Testamento e com certeza terão um melhor entendimento da palavra de Deus. Amados, eu quero fazer várias afirmações com base nestes dois textos especialmente. A primeira delas é: homem e mulher são o ápice da criação. Tendo criado a humanidade, Deus disse: isto é muito bom. Antes é bom, mas quando Ele criou homem e mulher, é muito bom. É muito interessante recordarmos que os nomes de Deus no livro de Gênesis têm significado especial. Quando nós lemos e estudamos domingo passado, no princípio Deus criou os céus e a terra, nós chamamos a atenção e volto a falar neste assunto de que o nome para Deus é Elohim. Elohim tem a ver com a força e o poder de Deus que criou por meio da sua palavra. Em muitas das nossas traduções nós lembramos como Ele criou cada dia, né? Até antes do homem, faça-se. Ele tem poder. E eu quero ler alguns textos que têm a ver com esta realidade, pelo menos dois textos especiais. Por exemplo, no verso 3, haja luz. Ele disse isso, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. No verso 6, para mais um exemplo, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Eu quero só afirmar, porque é verdade, e assim foi. Tem outros textos, mas eles são desnecessários. Mas eu quero ler para os irmãos ainda versos 24 e 25, porque é muito importante. Produz a terra seres vivos de acordo com suas espécies. ênfase para suas espécies. A mensagem do livro de Gênesis sobre Deus criou e como criou é uma mensagem devastadora, destruidora da teoria da evolução, na qual muitos ainda continuam crendo, apesar de ser apenas uma teoria criada porque entenderam os originalmente mestres neste estudo suposto de o mundo foi criado por meio de uma evolução, é porque eles mesmos disseram e continuam dizendo que a ideia de que Deus criou é inadmissível, obviamente, porque não creem na palavra do Senhor como devemos crer. Mas então a primeira palavra é Elohim, é o poder, ele cria pela palavra, haja luz, e houve luz. Mas um pouco mais tarde, o nome para Deus é Jeová, é um nome, ele continua todo poderoso, sem dúvida, conforme a revelação e a nossa experiência, mas a palavra para Deus, Jeová, tem a ênfase na relação de Deus com a humanidade, o seu cuidado especial, não apenas como Criador, mas nós aprendemos como sustentador. E a criação de Deus é maravilhosa. Deus Elohim, Deus Jeová e tantos outros nomes ele tem nas Escrituras. É interessante que na palavra de Deus, no livro de Gênesis, há 3 palavras a respeito deste assunto. E convenhamos, é difícil nós mantermos os conceitos dessas palavras separados, porque há tanta coisa de maneira concentrada, especialmente nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. Se não, vejamos,
A palavra que criou do nada, no princípio criou Deus os céus e a terra, do nada, ex nihilo, é a palavra bará. Tanto é que eu brinquei com os irmãos e disse que eu sabia muito hebraico, eu sabia 3 palavras, né? As 3 primeiras de Gênesis: Bereshit, Bará, Elohim. Bereshit, no princípio, Bará, criou, mas é criação que só Deus é capaz de criar, do absolutamente nada, por seu poder. Elohim quer dizer isso. Mas outra palavra é Assá. Assá é a palavra para a criação do mundo e até da humanidade, mas há uma outra palavra muito rica na língua hebraica que é Yatsar, que quer dizer esculpir. Esculpir é trabalho artístico, não é? Pois bem, a ideia é que quando Deus formou o homem, a ideia é que ele esculpiu. E muito mais, nós homens todos concordamos, quando ele fez a mulher, com toda a sua beleza e suas potencialidades singulares. Amados, a segunda afirmação que quero fazer a respeito desta questão é que a humanidade, homem e mulher, foram criados à sua semelhança, à sua imagem. As palavras imagem e semelhança são literalmente sinônimos, imagem e semelhança. Muitas vezes nós imaginamos que esta afirmação, Deus criou o homem, a humanidade, homem e mulher, à sua imagem e semelhança, é uma questão só do livro de Gênesis, é assim de Gênesis. Já eu quero ler 2 textos de Gênesis que têm a ver com esta mesma afirmação lida há pouco nos primeiros capítulos. Por exemplo, no capítulo 5 e verso 1, este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E quando foram criados, ele os abençoou e os, plural, atentem para isso, e o chamou homem. Aqui homem no sentido genérico, é homem e mulher. Eu estou dizendo isso porque alguns machistas que de fato, na sua lamentável necessidade de glória, contrário à glória da mulher, eles de fato querem eliminar este texto, ou a compreensão deste texto. Ele criou a humanidade é criada de maneira completa, homem e mulher. Eu devo afirmar, se os irmãos entendem por que eu afirmo isto, nada mais do que isto, homem e mulher. Em algumas traduções, macho e fêmea os criou. Ainda no capítulo 9, no verso 6, para ênfase, quem derramar sangue do homem, pelos homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Alguns talvez fiquem surpresos com o fato de que no Novo Testamento, e tem de ser assim porque a palavra de Deus é uma só e é completa em Velho e Novo Testamento. As Escrituras são completas em Velho e Novo Testamento. Então eu trago para o conhecimento dos irmãos, quem sabe para alguns a primeira vez que ouvem isto, o capítulo 4 de Efésios e no verso 24, que afirma, eu vou ler desde o verso 22 para entendimento. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Velho homem é o velho homem em Adão, voltarei a este assunto de o velho homem em Adão, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Eis aqui a semelhança de Deus. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes, consequências da verdade de Deus. Ainda, Colossenses, no capítulo 3, versos 8 a 10. Mas agora, abandonem todas as coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à
imagem, lá vem a imagem, né? A imagem do Criador. Imagem de Deus é mensagem constante do Velho e do Novo Testamento. Ainda mais um texto, eu insisto que é importantíssimo este texto de Tiago, no capítulo 3 e no verso 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela mesma amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Eu chamo a atenção, homens feitos à semelhança de Deus. E logo mais eu vou tratar de um assunto que de fato resplandece quando nós nos lembramos que homens foram feitos à imagem de Deus. E eu vou logo adiantar o meu ponto, porque eu não devo perder a oportunidade. Amados, todos os homens hoje continuam com a imagem de Deus, ainda em que, em muitos casos, uma imagem toldada. Sabem por que razão digo isto? Porque há, sim, teólogos que aparentemente não leram muito bem a Bíblia, ou então se tornaram escravizados a sistemas teológicos do passado muito distante, mas que dizem que, de fato, o homem não tem mais a imagem de Deus, mas tem sim, e nós voltaremos a este assunto. Mas o que é a imagem de Deus? O que é a imagem e semelhança de Deus? Eu passo a tratar de um assunto que não é muito comentado, mas olha, imagem de Deus é o seguinte, é a capacidade que Ele deu ao homem e mulher, à humanidade, de raciocinar, de experimentar emoções, sim, como as emoções de Deus, porque Deus é pessoa. Jeová tem exatamente esta ênfase, é um Deus pessoal, interessado, carinhoso com as suas criaturas, é capacidade de raciocinar, capacidade de experimentar emoções. Naturalmente, estas emoções muitas vezes ocorrem nos relacionamentos. Também vontade e capacidade para decidir. Quando eu estava lendo a respeito de Adão e Eva, e aquilo que eu vou comentar, observem se Adão e Eva tinham ou não tinham capacidade de decidir. Todos sabemos a resposta. Amados, a imagem de Deus no homem, no sentido geral, é privilégio e elevadíssima responsabilidade, porque nenhum homem criado por Deus, e todos fomos criados por Deus, é autômato. Nenhum homem é autômato. Tem sim, eu espero que você já tenha esta convicção, por sua própria experiência, tem liberdade dada por Deus para decidir. Eu tenho algumas afirmações aqui que eu achei interessantíssimas a respeito de como nós podemos ver esta evidência de que o homem tem esta capacidade de decidir. Ele tem esta capacidade, é meio redundante, mas há um ponto aqui que eu considero importante. Por exemplo, ele tem consciência de Deus, e mesmo na sua rebeldia, ele sabe que Deus existe. É apenas o tolo que disse em seu coração, segundo as Escrituras, não há Deus. Todo homem tem consciência de Deus. O chamado no passado Santo Agostinho, que não começou tão santo, mas foi santificado, segundo a revelação da história, de fato ele dizia que nós temos um lugar para Deus e que não tem outro jeito de ser preenchido, a não ser por Deus. É verdade que a consciência de Deus está no homem, apesar de tantas vezes ele ser, por escolha, ele quer ignorar os fatos sobre a criação, sobre a vida humana, a vida física dos homens e sobre a própria natureza de maneira mais profunda. Tanto é que a ideologia de gênero veio e em muitos setores da sociedade, no mundo todo, pegou. Aí dizem os que adotam esta lamentável e enganosa, mentirosa ideologia: o homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem, e o homem e a mulher podem até escolher outras possibilidades. Irmãos, não é o fim porque a vida continua, não importa o que a sociedade sem Deus afirma em palestras e até por escrito.
a ideologia de gênero na nossa cultura, no nosso tempo, de fato é um escárnio para a inteligência humana. É sim. Mas, amados, outra coisa que tem a ver com essa consciência que temos, porque somos imagem de Deus, é liberdade para obedecer ou não. Logo mais eu vou tratar de Adão e Eva neste particular. O autor que li, muito interessante, é Lloyd Jones, um grande autor do passado, que escrevia de maneira muito extensa, mas sempre muito profunda. Eu estava lendo um de seus livros sobre Deus, onde ele naturalmente vai tratar logo no início a respeito do homem. Ele diz o senso de estética, o senso de beleza. Vocês sabem, né, que quando Eva viu o fruto, a fruta lhe pareceu agradável aos olhos. Há coisas que são, por causa da nossa natureza criada por Deus, agradáveis ou desagradáveis. E, de fato, mesmo aquelas pessoas que, de fato, vivem sem senso de beleza em todas as áreas da vida humana, amados, eles sabem que existe sim beleza. E eles se ofendem e às vezes querem simplesmente ofender com a sua ideia a respeito de beleza, que de fato é feiura, é desordem. Por exemplo, na área da música, muitas músicas, eu não estou falando aqui sobre o conteúdo de música cristã necessariamente, mas música em geral, a música que de fato não merece nem este nome, porque nem música são barulhos perturbadores. E a perturbação de algumas músicas sem nenhuma estética é estudada pela psicologia, é estudada por outros ramos do conhecimento humano. Sem dúvida, nós conhecemos isto. Às vezes eu vou para um lugar muito calmo e tranquilo para gozar a natureza e logo ao chegar, a administração daquele lugar coloca uma música podre, péssima em todo sentido. Esta pessoa, aquela liderança ali, não tem senso de estética, né? Não tem. Mas eu diria que deve saber lá no seu íntimo, deve saber porque aquela música não traz nenhuma satisfação, não contribui para uma vida própria, adequada, educada. São palavras até que muitas vezes nem são conhecidas, e orientadora, espiritualmente orientadora. Amados, também esta imagem de Deus tem especialmente a ver com a capacitação que Deus dá a homem e mulher para ter comunhão com Ele. É interessante que na Trindade divina, que não é totalmente exposta, apesar de podemos, com o entendimento cristão que temos, percebermos, a nossa percepção do Velho Testamento é marcada pelo nosso conhecimento do restante da revelação no Novo Testamento. Mas, de fato, do ponto de vista intelectual, não há tanta propriedade nisso, mas é verdade. O que nós conhecemos como cristãos, porque por causa do privilégio da revelação completa em Jesus Cristo, marca todo o nosso entendimento do Velho Testamento. Então nós podemos dizer, porque esta é a nossa compreensão como crentes em Jesus, sim, Deus Ele é um só, mas se manifesta em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele experimenta comunhão em si, Deus tem comunhão, e Ele dá esta oportunidade para nós, criados por Ele, homem e mulher. Mas eu dizia, a imagem de Deus em nós é privilégio e responsabilidade. Deus criou, sim, criou em primeiro lugar, nós sabemos pela revelação, Adão. Eu vou ler só o capítulo 2 e verso 7, reenfatizando isso. Então o Senhor formou o homem, Yatsá, formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E é assim que o homem se tornou um ser vivente. Criou do pó e colocou nele o fôlego da vida. O fôlego da vida, a vida de Deus no homem. A vida de Deus, ele soprou. A figura é um antropomorfismo. Quer dizer, linguagem de ser humano e vida humana para Deus. Sabemos que Deus é Espírito, como pessoa se revelou na pessoa de Jesus Cristo no tempo devido. E
E os mistérios da palavra de Deus são muito grandes e incompreensíveis, sim, para nós e qualquer pessoa que estude sobre este assunto, porque é muito mais do que podemos imaginar. Ele se manifesta em Jesus, que lembremos-nos da mensagem e dos comentários que fizemos no domingo passado. Jesus estava na criação. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3. Mas é muito interessante esta questão de que Deus criou, em primeiro lugar, o homem do pó e soprou nele o fôlego que era de Deus, é de Deus, soprou e o homem foi alma vivente. Amados, esta é exatamente a mesma figura que é usada pelo profeta Jeremias, esta questão de ser criado do pó, do barro, a palavra que nós temos em Jeremias 18:4, quando ele é chamado por Deus para ir à casa do oleiro, onde Deus diz para ele: olha, você não acha que eu posso fazer a mesma coisa que está acontecendo agora, quando o barro nas mãos do oleiro, na figura de Jeremias 18, quebrou, Deus estava dizendo: eu sou capaz de refazer, de reconstruir. A ideia é que Deus não despreza a sua criação. Nós logo mais vamos ver, observem que é difícil manter a cronologia, porque é tanta maravilha, mas é revelada. Agora é interessante que o barro em si quase nada vale. A valorização é o que Deus fez com esta matéria. Eu li algo muito importante de um pregador americano que eu ouço bastante, é um teólogo, professor de seminário. Ele disse: já foram feitos estudos interessantes, os 15 ou 16 elementos químicos no corpo humano valem, se eles forem tratados aos mínimos detalhes, só para saber quais são esses elementos, 15 ou 16 elementos químicos, eles valem como matéria apenas R$30, cerca de $5. A matéria do ser humano vale só, em si, vale só R$30, mas nas mãos de Deus e dentro dos seus propósitos, o valor é incomensurável. O homem tem valor porque criado por Deus, à sua imagem e semelhança. Mas ele, depois de ter criado o homem, criou a mulher. Adão já estava agindo no deserto, no paraíso, no jardim, já estava agindo no jardim, dando nome aos animais, que era sua responsabilidade dada por Deus. Mas ele não tinha companhia, não tinha alguém que correspondia a ele. Teólogos dizem que ele observava que os animais tinham companhia, era o macho e a fêmea de cada animal, mas ele era só. Ele começou a ter esta compreensão. E aí no capítulo 2, a partir do verso 21, nós temos o que Deus fez. Verso 18, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E Deus vem, e de fato o texto é poético, mas não é só poesia. Às vezes, quando é poesia, nós temos a tendência de desvalorizar a mensagem, mas não devemos fazer assim, porque esta poesia, se assim quiserem dizer, traz no seu bojo uma mensagem extremamente poderosa. E é muito interessante nós pensarmos a respeito disso, porque se nós levarmos só desse aspecto poético, até nós vamos dizer assim, que é só a costela, ele tirou só a costela do homem, nesse processo todo, né? Com anestesia. A anestesia aqui deu um profundo sono ao homem, para que ele não sofresse, e tirou a costela. Nós precisamos entender que esta costela, os teólogos que estudam profundamente dizem assim, não é só uma costela, de fato peguem, a ideia é que toma da carne do homem, daquilo que é a matéria do homem, daquilo que o homem é, e com esta realidade esculpe, novamente volto à ideia, artisticamente ele esculpe a mulher, e o homem se entusiasma. As palavras de entusiasmo de Adão não são palavras que devemos usar nos nossos momentos românticos.
porque ele disse assim: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, não é? Mas esta é a linguagem para dizer: olha, isto agora sim eu tenho o que precisava. Um autor que li disse: com certeza eles passaram muito tempo depois desta experiência de Adão ter recebido das mãos de Deus a mulher. É um texto precioso e quer dizer várias coisas importantes. E eu coloquei assim nesta mensagem: qual é o significado real de a mulher ter sido esculpida como parte do homem? Por que não dizer? Qual é o significado da costela? Qual é o significado da costela? 3 significados. O primeiro deles é a unidade da humanidade. Amados, não há nenhuma dúvida que a humanidade é uma só. O homem foi feito e a mulher foi feita como parte do homem, e todos nós somos parte da humanidade. E este entendimento deve nos orientar a respeito do valor da humanidade nas mãos de Deus, mas também no nosso entendimento. Eu confesso aos irmãos que, vindo para cá e passando ali na Compensa, naquele lugar onde temos pessoas totalmente destruídas por seus vícios e pecados, eu pensei sobre que em Adão, em Eva, como feita da costela de Adão, a humanidade em todo o homem. Isto é algo interessante, a unidade da humanidade, que deve sim tocar o nosso coração a respeito da parte que devemos e somos responsabilizados por Deus fazer, para que alguns, porque depende da decisão pessoal. O homem responsável por suas decisões tem livre-arbítrio, mas tocados pelo Espírito de Deus possam voltar à sanidade, à saúde, inclusive à saúde espiritual. A ideia de a unidade da humanidade é importantíssimo, irmãos, porque isto nos dá o entendimento de que todos podem ser restaurados, porque assim como todos pecaram, é um texto bíblico aqui meio isolado, mas que alguns aqui poderão entender claramente, assim como todos pecaram por causa do primeiro Adão, o segundo Adão, assim chamado no Novo Testamento, que é Jesus Cristo, restaura qualquer um que se entrega pela fé ao poder que Deus tem para restaurar toda a criação. Irmãos, há textos muito interessantes a respeito deste assunto. Eu quero ler um porque é fundamental e é do Novo Testamento, é claro, estou falando em segundo Adão, Jesus Cristo é apresentado no Novo Testamento. 1 Coríntios 15, apenas os versos 45 em diante. É uma preciosidade das Escrituras. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, por causa da obra de Deus. O último Adão, Cristo, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, e depois dele o espiritual. Cronologia: primeiro o homem natural e depois o homem espiritual em Cristo. O primeiro homem era do pó da terra, mas o segundo homem dos céus. Porque Deus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, Adão, pecador. Os que são dos céus, o homem celestial. Assim como tivemos a imagem, lá vem imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Está à nossa disposição, porque é obra de Deus, preparada e programada segundo as Escrituras, e nisto cremos desde a eternidade. Mas o segundo significado da mulher ser sido feita com a costela de Abraão é: Eva
a mulher tem a mesma dignidade do homem. A mulher tem a mesma dignidade do homem. Muitos de nós, apesar de toda a influência do Evangelho na nossa vida, precisamos nos conscientizar disso, porque nós continuamos a viver, as mulheres nas nossas sociedades continuam a viver tolhidas desta experiência que devia ser mais natural e mais constante, tolhidas de entender realmente e viver a sua dignidade. Esta é a segunda compreensão que devemos ter de o homem, a mulher ter sido criado de Adão, de parte de Adão. Estou evitando propositadamente a ideia só a costela. É parte do homem, a mesma dignidade, a mesma possibilidade real de experiência com Deus, para salvação, para redenção e para regeneração. Mas a terceira compreensão da costela, voltei a este tema, a possibilidade real de comunhão genuína. Adão e Eva experimentaram lá do início, porque da mesma matéria, recebendo as mesmas bênçãos de Deus, um recebeu do outro a companhia abençoadora. Especialmente em casamentos, às vezes pregadores falam sobre este assunto e dizem assim: foi da costela, foi do lado de Adão e não da cabeça. Se fosse da cabeça, talvez a mulher desejasse ser dominante, nem do pé, porque a ideia não é que ela vai ser pisada, mas do lado da sua própria vida, a vida de Adão. Que presente de Deus. Aliás, há um texto preciosíssimo em Provérbios que diz assim: quem recebe uma esposa, recebe um presente do Senhor. E os homens que, auxiliados por Deus, continuam nesta preciosa experiência íntima na família, com sua esposa e a esposa com seu esposo, dizem glória a Deus, glória a Deus. Mas, amados, vamos agora ao segundo e último ponto desta mensagem, que é os propósitos da criação. No texto que já li, claramente os propósitos foram declarados, foram definidos. Dominar, mas também usufruir dentro de limites. Vou repetir: usufruir da criação de Deus dentro de limites. Multiplicar, serem férteis para procriação, para que a espécie perdure como tem perdurado. Guardar e cultivar. Teólogos que li e fiquei inspirado com eles, eles disseram assim: é muito interessante notarmos que mesmo lá do início, Gênesis 1, versos 26 em diante, nós já temos a notícia que devemos guardar. E guardar aqui, inclusive, é guardar de intromissões e sugestões satânicas do inimigo das nossas almas. E é porque houve vacilo no guardar é que a mulher só, naturalmente que é um plano geral, difícil de entender, mas os teólogos dizem, houve um vacilo e a mulher estava só, o que facilitou a obra de Satanás, que veio e colocou a semente da dúvida no coração da mulher. E se foi assim que Deus disse, Satanás estava dizendo, não foi assim. Ele sabe que vocês conhecerão, serão como Deus. E a tentação foi demais. Amados, os propósitos da criação são muito maravilhosos. Mas o propósito principal realmente é ter comunhão com Deus. É por esta razão que eu enfatizei muito o que a palavra de Deus também enfatiza, de criado à imagem e semelhança de Deus. Como eu disse, usufruir é com limites. É interessante o que as pessoas entendem das Escrituras, né? Por exemplo, alguns vegetarianos dizem, com a parte da leitura que fiz inclusive hoje,
a respeito de como o homem devia usufruir o jardim, que eles imaginam que, não, Deus falou que eles deviam consumir vegetais. E, de fato, de início foi assim, mas eu gostaria de trazer uma palavra interessante para alguns, né? Especialmente quem gosta de picanha, que depois de um tempo na criação, é um parênteses, eu acho que é muito interessante, é assim, vegetais, tudo para o consumo de vocês e dos animais. Vocês lembram, talvez não lembrem, eu vou ler, já a aliança de Deus com Noé, Deus abençoou, é capítulo 9, versos 1 em diante. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão, os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move será alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Até aqui. Agora dou todas as coisas. Picanha vale também, né? E há pessoas que se esquecem de detalhes assim. Mas fechado o parênteses, é muito interessante lembrarmos que fomos criados vários propósitos interessantes, usufruir das bênçãos de Deus, da criação de Deus, é maravilhoso, né? Mas o principal é a comunhão. Mas a comunhão que foi fundamental, essencial na criação, a comunhão foi quebrada, porque Satanás vem e tenta Eva e Adão caem na tentação, porque ali havia a possibilidade de decidir. Vou repetir, ali havia, dada por Deus, a possibilidade de decidir. A árvore da vida, da qual fala Gênesis, significa a imortalidade. A árvore da vida, que lá no fim da história da revelação tem a ver com Jesus, que veio e nos dá vida e vida eterna. Mas a árvore do bem e do mal significa oportunidade de escolha. Eu gostei demais desta expressão dos autores. A árvore do bem e do mal é oportunidade de escolha. E a humanidade em Eva e Adão, eles escolheram desobedecer. Apesar disso, amados, logo cedo, no capítulo 13, no verso 15, nós temos inegavelmente a promessa de restauração depois da desobediência. Este texto merece uma mensagem em si. Eu quero apenas citar: porém, Deus falando, inimizade entre você e a mulher, entre Satanás e a mulher, entre a sua descendência e o descendente singular, referência ao Messias prometido, descendente dela, este ferirá sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É a promessa que algo será cumprido, eu não disse será feito, será cumprido porque a salvação é plano eterno, segundo a revelação das Escrituras. Salvar sim o homem para cumprir o plano eterno de comunhão com Deus. E aí vem uma questão filosófica e teológica por excelência, que alguns dizem assim: mas a imagem, então, por causa do pecado, foi destruída completamente. Amados, não foi. Atentem para isso, porque há linhas teológicas que dizem que foi sim, foi destruída. Pois, amados, a Bíblia não diz assim. O homem pecador continua capacitado por Deus, com inteligência, emoção e vontade, pois nós cremos, ou devemos crer, que o Espírito Santo de Deus continua convencendo para mudar a postura errada e desobediente do homem. Isso acontece porque Deus sabe que nós, seres humanos, homens e mulheres, continuamos sim
sensíveis à vontade de Deus. A imagem manchada, mas a imagem existente. E amados, há textos preciosíssimos. E atentem para os textos, sublinhem este texto de Romanos, no capítulo 2 e verso 14, que diz assim, notem, de fato, quando os gentios que não têm a lei, gentios é aquele que não é de orientação, formação judaica, que não têm a lei, praticam naturalmente o que Deus ordena, por que eles fazem aquilo que Deus ordena? Amados, a ideia é o seguinte, está neles, está escrito no coração, na mente do homem, a verdade de Deus, a possibilidade real de salvação. Vou ler novamente, de fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus, conforme declara, disse o apóstolo, o meu evangelho. O homem pecador sabe que é pecador, não tem como fugir. Só quem não tem nenhuma experiência de relacionamento com pessoas em geral, imagina que não é assim. Eles vêm. O triste é que eles muitas vezes não se entregam. Mas, amados, o fato de que eles têm, sim, esta sensibilidade dada por Deus, porque o homem não perdeu de completo a sua imagem, está ofuscada, mas está lá. É inclusive isto um poderosíssimo incentivo para que nós ousemos pregar para os perdidos, não importa a sua condição, pois o alvo de Deus permanece, que é transformar a vida dos homens. É por esta razão, amados, porque criados à imagem e semelhança de Deus, e tantos de nós privilegiados, com entendimento crescente, porque continuamos estudando a sua palavra e nos entregando à ação do Espírito Santo, vamos cumprir a exaltação de Deus que nos é apresentada em Colossenses, no capítulo 3, um texto bem breve, mas um texto tão fundamental. É Colossenses, capítulo 3 e 23, que é outro que devemos sublinhar. Tudo que fizerem, tudo, mediante estas verdades, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão a recompensa do Senhor, a recompensa da herança. Pois é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É Cristo, o Senhor, a quem vocês estão servindo. Conclusões. Criados por Deus, à sua imagem e semelhança, temos o privilégio de não apenas conhecê-lo, mas nos relacionar diretamente com Ele, pelo Espírito. Nós refletimos Deus na nossa vida, segundo Coríntios 3, 18. Mas convenhamos, a maneira como nós refletimos Deus não é igual à de Jesus, porque Jesus é a expressão exata. Hebreus 1, versos 1 a 13, especialmente o verso 3. Mas, amados, o fato de que nós refletimos é tão maravilhoso que já no Velho Testamento, no Salmo 8, existe esta expressão que nós lemos há pouco juntos e que eu quero voltar a esta afirmação, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que com ele te preocupes, te interesses. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. E a afirmação final é que é preciosa mesmo, né?
e o coroaste de glória e honra. Isto quer dizer, quem é do Senhor e quem está com o Senhor, porque creu em Jesus, é assim coroado com glória e honra, pura misericórdia de Deus. Amados, nós fomos criados por Deus para refletir a sua imagem. Portanto, temos de ser fiéis mordomos, em todo sentido, inclusive cuidando melhor da terra que Ele nos deu. Devemos sim nos entregar a Deus para glorificá-lo, reproduzindo em nossas famílias, em nossas igrejas, filhos espirituais. Às vezes são mais do que isto, porque são filhos carnais também, espirituais que vivam também para a glorificação de Deus. Porque feitos à semelhança de Deus, nós precisamos sim dedicar constantemente a nossa vida na construção do reino de Deus. A verdade é que continuamos vivendo como Adão e Eva em um paraíso onde existe uma árvore do bem e do mal, oportunidade de decisão. Apesar de tudo que ouvimos a respeito de que o homem não tem livre-arbítrio, desde que criado, tem. E cada um de nós tem esta liberdade. A responsabilidade é grande. E a pergunta que quero deixar é o seguinte: qual é a minha decisão? Continuamos, num certo sentido muito especial, repito, vivendo no paraíso, isto é, diante da árvore do bem e do mal. E diante de nós está o caminho para a vida e para a morte. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e nos ajude a procurarmos saber mais dele, a começar no Velho Testamento, para que, bem firmado, não caiamos nos engodos da suposta sociedade científica do nosso tempo. Eu falo a respeito da ciência que não é comprovada, porque existe boa ciência e existe ciência danosa e mentirosa. Que Deus nos dê sabedoria para fazer a diferença. Amém.